Bom dia, gente. Bom, na última aula nós falamos sobre acentuação gráfica, tá? Hoje falaremos sobre ortografia. Em sequência, o conteúdo na apostilinha de vocês, só seguirem lá, tá bom? Bom, ortografia, professor, mas o que é ortografia? Ortografia, correta grafia das palavras, tá? A palavra orto significa correto, tá? E grafia, né, é o registro das palavras, ok? Então, correta grafia das palavras. É sobre isso que trata, né, esta parte da gramática, a correta grafia das palavras. Tá bem? É sobre isso que a gente vai falar. Embora já adiante, né, que é uma aula um pouco ineficiente, tendo em vista o fato de que nós contamos na língua portuguesa com aproximadamente 800 mil palavras. E, né, dessas 800 mil palavras, apesar das regras que a ortografia prevê, muitas delas têm a sua correta grafia marcada por exceções, né? E essas exceções são muitas, tanto que às vezes incomodam e dão a sensação de só sei que nada sei, né? Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, né? Ortografia. A ortografia, deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu me colocar em outro patamar. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras, ou seja, o propósito dela é fornecer esses padrões, essas normas, né? Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, ligados à origem das palavras, quanto fonológicos, ligados aos fonemas representados. Ontem que a gente já falou sobre fonética e fonologia, vocês têm uma base, tá? E, né, falamos sobre formação de palavras e tal, vocês também já têm uma base sobre isso, tá? Por isso tem uma ordem no estudo dos elementos gramaticais, né? Primeiro, a gente tem que saber fonética e fonologia para depois compreender a parte gráfica, tá? A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países que a língua portuguesa, em que a língua portuguesa é oficial, chamado de países lusófonos. O último deles é o Acordo Ortográfico 1990, tá? Embora tenha esse nome, não foi posto em prática em 1990, ele só foi implementado, né, a partir de 2012. E aí, vamos dizer assim, uma permanência em vigor que foi se estendendo até 2016. Bom, prossigamos. Qual o propósito, então, né, dessa relação entre os diversos países? Fazer com que a língua portuguesa tenha um padrão. Foi isso que pretendeu o último acordo ortográfico, tá? Eliminar o trema da maioria das palavras, por exemplo, para manter a igualdade, né? A questão da acentuação, o uso do hífen, tudo isso foi normativizado, né, de forma que em todos os países lusófonos a língua portuguesa passasse a ser usada da mesma maneira, chegando então a um padrão, tá bom? Bom, seguindo, tá? Dentre esse padrão, né, nós temos aí algumas coisas importantes a serem ressaltadas. Esse é o propósito da aula de ortografia.
ver algumas peculiaridades. Como eu disse, são 800 mil palavras e é bastante difícil que a gente consiga, uma ou duas, ou três, ou quatro, ou 10 aulas, estudar todas as regras ou estabelecer regras, né, para a escrita correta dessas palavras. Então, tem algumas dicas aqui que são importantes, tá? Uma delas é quanto ao emprego das letras K, W e Y. Olha essa dica, tá? Essas letras que foram incorporadas recentemente ao alfabeto em língua portuguesa são utilizadas, né, nos seguintes casos: em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados, tá? Kant, kantismo, Darwin, darwinismo, Taylor, taylorista. São antropônimos a partir dos exemplos, ou seja, deve ter sacado. São nomes de pessoas e palavras que derivam dos nomes de pessoas. Bom, então, essas pessoas, obviamente, têm seus nomes, né, em língua estrangeira, tá? E aí, né, os derivados dos seus respectivos nomes acabam também sendo grafados como na origem. Bom, próximo. Em topônimos originários de outras línguas e de seus derivados. Quite, quitiano, topônimos, a diferença para antropônimos. Topônimos são nomes de lugar, referências geográficas, tá? Também se mantém pelo mesmo motivo que os antropônimos, a língua, né, que não há portuguesa. E também se mantém em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional. Bem, no caso do K para representar o potássio, do W para representar o oeste, do KG para representar o quilograma, do KM para representar o quilômetro e o nome, né, que é usado como medida na parte da física, watt. Bem, bom, então nós vamos usar as letras K, W e Y, tá, nessas circunstâncias aqui. Bom, embora no Brasil, tá, e em muitos dos países lusófonos nós tenhamos na atribuição de nomes, né, de pessoas, o uso dessas letras abertamente, né? É comum, por exemplo, encontrarmos o nome Ingrid grafado com Y, né? Ou o nome Walter grafado com W. Bem, é isso. Bem próximo. Emprego de X ou CH? Quantas vezes você já não se pegou, né, escrevendo no cantinho do caderno para ver se a palavra é com X ou com CH? Vamos lá tentar estabelecer padrões para o uso das letras X e do dígrafo CH. Tá bom? Vamos lá. Existem algumas regrinhas que são bem, assim, bem-vindas na hora de pensarmos se a palavra é escrita com X ou com CH. Bom, emprega-se o X. Quando é que eu vou usar o X? Quais são as regrinhas para o uso do X? Após um ditongo. Já estudamos o que são ditongos, né? Exemplos: caixa, frouxo, peixe, tá? Notem que antes nós temos ditongos também, e aí eu vou usar o X nessas circunstâncias, tá bem? No entanto, há uma exceção. Qual é a exceção? É a palavra recalchutar, tá bem? Recalchutar e os seus derivados, né? Obviamente. Ou, em que outra situação vou usar o X? Após a sílaba inicial EN. Tá? Então, a palavra começa por EN, já sei que depois tem que usar o X. É o caso de enxame, enxada, enxaqueca, enxurrada, né? Sempre com X, depois de EN, tá? Mas também tem exceções aqui, tá?
as palavras iniciadas por CH, que recebem, né, o prefixo N. É o caso de encher, por exemplo. Tá? Então, ó, além do encher, nós temos encharcar, enchiqueirar. Tá? Tudo bem? Bom, tem uma regrinha, mas tem, né, em relação a essa regrinha, algumas exceções. Vamos ficar, né, espertos com relação a isso. Terceiro, após a sílaba inicial ME. Então, ó, nós temos a sílaba inicial EN, e aí quase invertido, né? Nós temos o ME. Tá? Então, vamos lá. Mexer, mexerica, mexicano, mexilhão. São alguns exemplos em que o X será usado, né, depois da sílaba inicial ME. Ou me, né, no caso da sílaba. Mas também tem uma exceção. Mecha, quando se refere ao cabelo, no caso, a mecha que fica caindo aqui na testa do professor, tá? Que não consegue cortar o cabelo, está em quarentena. Tudo bem? 4. Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. Gente, isso aqui, né, é só para um especialista mesmo. Como é que você vai saber a origem de todas as palavras? Como é que vai saber se é indígena, africana, né, ou inglesa aportuguesada? Meio complicado, né? Algumas inglesas aportuguesadas são mais fáceis de identificar, mas as indígenas estão tão incorporadas à língua portuguesa, assim como as africanas, que difícil de reconhecer, tá? Mas vamos lá. Abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, shampoo, bem? Todos esses são exemplos, né, de palavras cuja origem são guarani, né, ou africana, ou do inglês, tá bem? E quando aportuguesados, têm de ser escritas com X. É o caso, né, do xerife, do shampoo, que a gente consegue identificar se é língua inglesa, se é não, que é língua inglesa, né, no caso. Mas as outras provavelmente vão ficar com um pouco mais de dúvida, tá? Só para, né, elucidar, abacaxi e chavante são de origem indígena, e orixá e xará, imagino que vocês tenham conseguido inferir, porque os exemplos são mais tranquilos, né? De origem africana. Tá? 5. Nas seguintes palavras, notem que aqui não há propriamente uma regra, é aquela questão da memória visual. Quanto mais você lê bons livros, bons textos, mais facilidade você terá com relação à ortografia, porque vai memorizando visualmente a grafia correta das palavras. Dá uma olhada. E não tem como, pessoal, não existe uma regra para isso. Bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingar, tá? Então, isso aqui é algo que você vai assimilar a partir de boas leituras. Bom? Bom, prossigamos. Quando é que eu vou empregar o dígrafo CH? Lembra porque é dígrafo? Duas letras, dois morfemas, e são representados por apenas um som, apenas um fonema. Tá? Quando é que eu vou usar o CH? Nos seguintes vocábulos. Não há uma regra, tá? Então, a gente tem de memorizar também. Isso, a leitura, reitero, é importantíssima, né? Ó, bochecha, bucha, cachimbo. Às vezes a gente fica com uma dúvida terrível, né? Chalé, charque, chimarrão, chuchu, chupe, cochilo, debochar, fachada,
fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau. Todas elas devem ser grafadas com CH. De vez em quando aparece um tchau no WhatsApp com X. Quando não, né? Só tchau. Beleza? Bom, não existe uma regra para o uso do CH. É só questão de memória visual. Ah, professor, e se não tiver lido nada, o que eu faço? Pegue um dicionário. Ah, mas o dicionário é o pai dos burros. Olha, reveja o seu conceito sobre o burro. Tá? Prosseguindo, gente. Emprego das letras G e J. Às vezes a gente fica em dúvida. Por quê? Tanto o X quanto o CH são empregados para representar, né, naqueles exemplos que a gente viu, o mesmo fonema, que representa o som sh, né? O G e o J também tem o mesmo fonema, que é compartilhado, tá? Não haverá dúvida quando for G, por exemplo, mas quando for J, aí haverá dúvida, tá? O X e o CH também. O X pode ter o som de Z, por exemplo, tá? E aí não haveria dúvida. O problema é só quando tem o mesmo fonema, o sh, tá? Vamos lá. Emprega-se o G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Toda vez que substantivos terminarem por agem, igem e ugem, tá? Nós vamos usar o G. Barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, vertigem, fuligem, todos com G. Bom, exceção, falei todos, né? Quase todos G. Exceção, agem, tá? Agem derivado, né, de língua indígena, por isso J, admite o G. A etimologia entrando em ação aqui. 2. Nas palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Tá bem? Ó, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio, todas devem ser grafadas com G. Tá? Terceiro, nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Então, se eu tenho palavra derivada e a palavra base é grafada com G, eu tenho que manter isso, tá? Engessar é uma palavra derivada de gesso, gesso se escreve com G, então eu mantenho aqui. Massagista é derivado de massagem, massagem já se escreve com G, então vai manter aqui. Vertiginoso, deriva de vertigem, vertigem é escrita com G. Isso aqui é uma técnica legal, às vezes você, né, em dúvida sobre a grafia correta de uma palavra, mas você consegue reconhecer como é grafada a palavra da qual ela deriva. Então, é mais fácil, você mantém. Toma cuidado com catequese, né, que vai mudar. Olha, nos seguintes vocábulos, quais são os seguintes vocábulos? Notem que quando aparece isso, não tem uma regra que só visa a. E aí coloquei um monte de exemplo, porque visa a exercitar a sua memória visual. Vou usar G em algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem, todas com G, portanto, tá? Seguindo, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, tá, vamos lá. Ah, esqueci de colocar aqui em cima, ó, usa-se o J aqui, tá? Então, ó, aqui algumas situações em que nós vamos usar o J. Nas formas dos verbos terminados em jar ou gear, vamos lá. Agora veio o infeliz do J aqui.
Bom, aqui tem algumas situações, né, terminadas em já e gerar. O verbo arranjar, tá? Aí dele, né, derivam essas formas aqui, que são as suas flexões, todas grafadas com J. Arranjo, arranje, arranjem. Despejar, despejo, despeje, despejem. Gorjear, gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrugem. Viajar, viajo, viaje, viagem. Ah, legal em relação a isso aqui, pessoal, observar que esse viagem é diferente do viagem com G. O viagem com G é substantivo. A viagem foi maravilhosa, substantivo. Quando for verbo, aí vai ser com J, tá? Terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, tá bem? Eles viajem, tá bem? Bom, próximo. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Aqui não ajuda muito, convenhamos, né? É mais difícil saber, né, a origem da palavra. Você vai ter que pegar um material, né, de etimologia, de filologia, né, alguma coisa assim. Tá? Bom, mas vamos lá. Biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji. Todos devem ser grafados com J. Hein? Aí, gente, prosseguindo. Terceiro, nas palavras derivadas de outras que já apresentam o J. Tá? Vamos lá. Laranjeira, deriva de laranja, tá? Então vai ficar laranjeira com J. Nojeira, deriva de nojo, não tem esse J. Lojista, deriva de loja. Lisonjeiro, deriva de lisonja. Varejista, de varejo. Notem que essas palavras todas das quais elas derivam, se não fosse usado o J, ficava langa, por exemplo, nogo, loga, tá? E aí, né, por conta disso, se manteve, mesmo aqui, né, o G não tendo a possibilidade de ficar como o fonema G, tá? Mantém-se porque a palavra era, na origem, grafada com J. 4. Nos seguintes vocábulos, ou seja, não há uma regra, memorize, tá? Caso tenha dúvidas, recorra sempre a um bom dicionário. Nada com pesquisa na internet em relação a isso, tá? Muitas das pesquisas podem te induzir ao erro. Ó, berinjela, J, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento. Todas devem ser grafadas com J. Bom, prosseguindo. Emprego das letras S e Z. Agora, gente, com representação do fonema Z, por exemplo. Tá? Por exemplo, não, né? Não tem nada de exemplo, é só nesse caso mesmo. Fonema Z. Emprega-se o S, tá? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Isso é sempre importante você saber de onde veio aquela palavra, né? Conhecer a sua família, né? Conhecer os cognatos, né? Ou seja, elas que apresentam o mesmo radical, porque isso acaba facilitando na hora de decidir sobre a grafia correta das palavras, tá? Bom, então, análise vai gerar analisar, catálise, catalisador, casa, casinha e casebre, liso, vai gerar alisar. Alisar porque se escreve com S, porque deriva de liso, e liso é grafado com S, tá bem? Bom, vamos lá. Nos sufixos es e esa, tá? Ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Burguês,
burguesa, freguês, freguesa, japonês, japonesa. Prestem sempre atenção, né? Quando tiver aí um gentílico, né? Ou algo que indique título, origem, eu vou grafar usando es e esa sempre, né? Com S, tá? Terceiro, nos sufixos formadores de adjetivos. Ense, oso e osa. Sempre vou usar o S. Note que aqui, pessoal, nem sempre esse S vai ter o som de Z, né? Ense, por exemplo, ali em cima, burguês, também não tinha o som de Z. Tá? Votuporanguense, belenense, gasoso, orgulhosa. Então, vou usar sempre S quando eu tiver esses sufixos aqui. Ajuda bastante, só gravar. Tá? 4. Nos sufixos gregos, ese, isa, ose. Tá? Catequese, lembra que foi catequese? Catequese se escreve com S, mas catequizar não se escreve com S. Catequizar se escreve com Z. É uma palavra excepcional, engraçadinha, né? Diocese, poetisa, profetiza, sacerdotisa, glicose, metamorfose, virose. Então, sempre que aparecerem esses sufixos gregos, ese, isa e ose, com escrever, né, com S, tá? Após ditongos, eu vou usar o S para representar o fonema Z, tá? Fonema Z. Coisa, pouso, lousa, náusea, tá? 6. Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados. Pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos. Quis, a gente que escreve quis com Z, tá? E vira quiz. Cuidado, presta atenção a esse aqui, né? Nos outros casos, eu dificilmente vejo a ortografia equivocada. Mas esse aqui é bastante. Ocorre bastante. Quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos. Repus, repusera, repusesse, repuséssemos. Então, não vamos errar esses aqui. Nos seguintes nomes próprios personativos: Baltazar, Heloísa, Inês, Isabel, Luiz, Luísa, Rezende, Souza, Teresa, Terezinha, Tomás. Gente, isso aqui, né, é bem, né, controverso. Essa é a regra. Mas se lá, né, na hora de registrar o seu nome, foi usada uma outra grafia, né, por exemplo, Luiz com Z, tá errado. Nome próprio, né, a grafia, né, a critério do redator ali no caso, que vai fazer o registro. Ou mesmo no nome, no pai que vai fazer o registro, né? A gente gosta, né, no caso, de colocar com Z, porque parece mais chique. Tipo, Isabel com Z parece mais chique, tá? Souza com Z, tá? Parece mais chique, tá bem? Note que aqui o Souza entra, né, numa regra que é aqui em cima, ó, após ditongo, Souza, tá? Também. Então, nessas situações aqui, né, o S deveria ser usado de acordo com a gramática e não o Z. Mas a gente vê bastante, né, com Z. Acho que Heloísa com Z eu nunca vi, tá? Mas Isabel eu já vi, né, com Z. Inês, também não lembro de ter visto Inês com Z aqui no final, mas Baltazar eu já vi. Rezende já. Luísa, estou para dizer que tem mais Luísa com Z do que com S, tá? Teresa, eu não me lembro de ter visto, né?
Mas eu tenho alunos, inclusive, que se escreve com Z no final, tá? Bom, seguindo. Nos seguintes vocábulos, olha só, foge, né? Não tem uma regra que consiga abarcar isso. Abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita. Bom, aí, pessoal, fusível, se escreve com S, mas fuzil se escreve com Z, tá? Outra palavra que, de repente, pode ser maisena, tá? Maisena, significando amigo de milho, com S. Maisena com Z é marca registrada, tá bom? Seguindo, emprega-se o Z. Quando é que eu vou usar o Z? Eu não sei o que aconteceu aqui na hora de montar o slide, ficou esse negócio esquisito, intrometido aqui, né? Vamos ver o que é. Bom, vou usar o Z, né, nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Deslize, deslizar. Razão, razoável. Vazio, esvaziar. E, né, vou empregar também o Z nos sufixos es e esa, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Inválido, invalidez. Limpo, limpeza. Macio, maciez. Rígido, rigidez. Frio, frieza. Nobre, nobreza. Pobre, pobreza. Surdo, surdez. Sempre que eu tiver os sufixos es e esa, primeiro que eles só podem, né, ser usados para formar substantivos abstratos a partir de adjetivos. Segundo, né, é fácil, né, lembrar que eles devem ser grafados com Z. Nos sufixos isar, ao formar verbos, e isação, ao formar substantivos. Vamos lá. Civilizar, civilização. Hospitalizar, hospitalização. Agora chega a vez dos nossos intrometidos aqui. Colonizar, colonização. Realizar, realização. Okay? Nos derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Se tiver esse sufixo, eu vou usar o Z. Cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita. A gente que vai ficar tentado a usar um S aqui, né? Avezita, plural de aves, aí manda um S aqui no lugar. Importante gravar aqui, esses sufixos aqui devem ser grafados com Z. Tá? Prosseguindo. Nos seguintes vocábulos, aqui, pessoal, também foge a regra, tá? É bom memorizarmos, então. Azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequese, catequese com S, mas catequizar com Z. Chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez e verniz, todas grafadas com Z. Nos vocábulos homófonos, estabelecendo distinção no contraste entre o S e o Z. Homófonos têm o mesmo som, tá? Cozer. Tem o cozer com Z, que é de cozinhar, e o cozer com S, que é de costurar. Prezar com Z
ter em consideração, aí eu prezo você, e prezar de prender, tá bom? Traz, forma do verbo trazer, isso aqui muita gente erra, tá? Olha, isso traz consequências, e a pessoa escreve assim, ó, tá? Normalmente o que acontece, não tem muito inverso, né, ele olhou para trás, esse aqui nem aparece, né, quase. Ó, e traz, parte posterior de algo, tá? Emprego da letra H. Emprega-se o H, ou desculpa, outra engraçadinha que apareceu antes. Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético na língua portuguesa, tá, pessoal? A gente já viu isso. O H, né, não representa um som na língua portuguesa. Conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. Tá? Em algumas palavras até caiu. Né? A palavra hoje, por exemplo, grafa-se desta forma devido à sua origem na forma latina, ode. Tá? Por isso, né, odiernamente, as pessoas usam tanto, né? Em vez de usar atualmente, hoje em dia botam lá odiernamente. Bom, emprega-se o H inicial quando etimológico, ou seja, quando a palavra na sua origem já era escrita com H. Hábito, hesitar, homologar, Horácio, derivados, né, de palavras que já eram escritas com H. Medial, como integrante, ou seja, no meio da palavra, como integrante dos dígrafos CH, LH e NH. Não só no meio da palavra, mas da sílaba, tá, pessoal? Então, vamos lá. Flecha, telha, companhia. Final e inicial, em certas interjeições, do final da sílaba ou no início da sílaba, em certas interjeições, que são aquelas expressões espontâneas de sentimentos, né? Ah, e, ó, em, ah. Então, nesses casos aqui, a gente vai usar, né, o H. Tá? Em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento, se etimológico. Então, a primeira regrinha já bastaria para isso, né? Anti-higiênico, pré-histórico, super-homem. Mas convém lembrar que em algumas situações, né, o H já caiu, no caso de subhumano, por exemplo. Em vez de escrevermos subhumano, subhumano sem H, tudo junto, tá? Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que expliquei aqui. Eu vou mandar uma lista de exercícios, né, para que vocês pratiquem essa matéria. Depois eu vou fazer uma aula de ortografia 2, em que a gente vai discutir algumas outras questões, tá? Mais aprofundadas no que tange a ortografia, tá bem? Então é isso, gente. Façam todos os exercícios, tá? Leiam bastante, assistam a filmes interessantes que vão agregar ao repertório de vocês, né? O conhecimento de mundo deve ser reforçado nesse momento. E é isso, pessoal. Saudades, beijos.